conforto da nossa casa. Eu nem gosto de dizer que é isolamento. A gente não está isolado, nós estamos lá dentro da nossa casa, com o papai, com a mamãe, com nossos irmãos, com a pessoa que a gente ama. Que Deus coloque suas mãos santas, poderosas, sobre nosso lar, nossas vidas. E vamos, então, iniciar nossa aula do dia 1º de junho, que este mês de junho seja um mês de bênçãos, de maravilhas em nossa vida, de alegrias, de realizações para nós. Que a gente possa se livrar o mais rápido possível dessa pandemia, desse vírus. Que Deus possa exterminar esse vírus da face da terra, libertando seus filhos, seu povo, a humanidade, de toda essa aflição. Que a gente possa viver sossegado, se encontrando, se abraçando, como a gente fazia antes. Tudo para Deus é possível. Basta clamarmos a Ele, pedir a Ele, e Ele se voltará para nós e fará os nossos pedidos. Então, bora lá. O que está falando aqui ainda? Aluno do 8º ano, né? Parecendo um negócio de você ter aluno do 8º ano. Parecendo um negocinho aqui. Será que está aí no 8º ano? Está no 6º mesmo, né? É, porque o menino no 6º ano. Tá, bora lá. Oi, meus amores. Bom dia. Vamos começar. Hoje nós vamos iniciar o 6º capítulo do nosso livro, que a temática é cadeias, teias, equilíbrio e desequilíbrio. E hoje nós vamos estudar o relacionamento pela alimentação, organismos produtores, consumidores e decompositores. Então, nós vamos estudar os níveis tróficos. Oi? É de ciência, tia, essa aula? É de ciência. A aula de geografia é só quarta-feira. Tia Marcela vai corrigir a atividade, é? Não, nós vamos estudar assunto novo. Depois que a tia vai corrigir a atividade. Mas não é hoje, não. Essa correção das atividades, não. Tá? Tá. No dia que é para corrigir, a tia coloca lá no grupo. Então, bora lá. Tia iniciar de novo. Nós vamos estudar os níveis tróficos. Os níveis tróficos são os organismos dentro de uma cadeia alimentar. A forma como eles se alimentam, a posição deles dentro dessa cadeia alimentar, baseado no seu alimento. Nós sabemos que todos os seres vivos, eles apresentam características comuns entre eles. Por exemplo, observando a imagem aqui, ó. Vocês estão vendo a imagem aí da tela, não estão? Sim. O que é que essa imagem remete para nós? O que é que ela quer dizer para nós? Cadeia alimentar. Basicamente, cadeia alimentar. Sim, mas o que isso está dizendo o que aí? Está mostrando o quê? A onça comendo a zebra. Tentando, né? A onça tentando buscar a sua presa, o seu alimento, que é a zebra. Então, esses dois animais aí que eu coloquei, eles têm características em comuns, com todos os outros animais, e nós também, que é a necessidade de se alimentar. E essa necessidade nos leva a buscar o alimento, como a onça está buscando aí o seu alimento na zebra. Uma vez que a onça é carnívora, se alimenta de outros animais. Para ela se alimentar dos outros animais, ela tem que fazer a captura desse animal e ela tem que matar o animal para se alimentar dele. Então, é o alimento que fornece energia de que a gente precisa, do que os animais precisam para sobreviver. No caso da onça, ela vai buscar o alimento
na zebra, e esse alimento vai fornecer o quê? Energia para a onça respirar, para a onça se reproduzir, para a onça dormir e acordar, para a onça correr mais, ter mais força de correr, ânimo e pegar novas presas. Então, é o alimento que nos fornece a energia para que possamos sobreviver. E os animais, como a onça, busca essa... A leoa, né? É leoa. Esse bicho, esse animal aí, a leoa. Eles, se fosse a onça, seria... Mas tem onça parda. Será que Não, ela tia, é eu acho. Não tem onça na África. Tia, não tem onça na África, tia. Não tem onça na África para ela estar pegando uma zebra. Então ela é a leoa, né? Então, a leoa, ela busca na zebra o alimento que vai lhe fornecer energia. Então, e a zebra? Será onde é que a zebra busca alimento? Onde é que a zebra busca esse alimento? Ela também precisa desse alimento. E é isso que nós vamos ver agora. Tá lento aqui, tá devagarinho. Aqui, ó. A zebra, como é... A zebra, como o carneiro, a vaca, o cavalo, ela se alimenta de vegetais. Ela já é herbívoro. Herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais. E esses vegetais são as plantas. As plantas, para poder fornecer alimento para a zebra, para o carneiro, para o gafanhoto, para outros animais, ela também busca alimento. Mas como que ela busca esse alimento? Ela busca os nutrientes para ela mesma produzir o seu alimento, através desse processo chamado fotossíntese. Mas que nutrientes são esses? A palavra fotossíntese. Aqui, ó, fotossíntese. Foto significa luz. Luz de quê? Do sol, que fornece energia solar para a planta. E síntese significa produção. Então, a planta produz a sua energia, o seu alimento, a sua glicose, a partir da energia solar. Ela precisa dessa energia do sol. Então, é só durante o dia. Mas não é só da energia do sol. A energia do sol é um nutriente que não pode faltar. Ela vai retirar do ar atmosférico o gás carbônico, o CO2, ela vai retirar do solo, através de suas raízes, a água, H2O e os minerais. Esses minerais vão subindo de raiz, pelo caule, pelos galhos, até chegar nas folhas. Lá nas folhas, observe que as folhas, essa folha aí, por isso que a tia colocou essa folha para vocês verem. Lá nas folhas, elas têm umas células chamadas estômato. Quando esse estômato está na presença da luz, ele está aberto. Aí, como ela tirou o gás carbônico através da clorofila, que é esse pigmento verde, que deixa a folha verde, esse CO2, olha aí o CO2, olha a setinha, dizendo que ele está entrando para o interior da folha, através do estômago aberto. Ele entrou juntamente com a luz do sol, né? E lá, já com a água e os sais minerais, houve a produção da glicose, que é o alimento da planta, e também do oxigênio.
Na fotossíntese, a planta produz a glicose, que é o seu alimento, que é um tipo de açúcar, e produz também o oxigênio. Ela produz oxigênio. O oxigênio, ela não vai ficar com ele guardado dentro dela. Ela joga, ela solta, elimina ele para o ar atmosférico. Por isso que nos ambientes que tem muita planta, o ar é mais limpo. Por que que o ar é limpo? É mais saudável, porque elas absorvem, retiram do ar o gás carbônico e elas soltam para o ar o oxigênio, que é o gás que nós respiramos. E observando aqui os estômatos, ó, estômatos abertos para a saída para a entrada do gás carbônico. Olha aqui, ó, o estômago aqui, ó, que já é saindo a água, H2O também sai, e o oxigênio também. O oxigênio que é eliminado. Tá, então, entenderam o esquema da fotossíntese? A planta é chamada de produtora porque é ela que produz seu próprio alimento. Ela que produz seu próprio alimento, então ela é produtora, produziu o alimento. Então, ela é o primeiro organismo nessa cadeia alimentar. É o primeiro nível trófico, são os produtores. No caso, os vegetais, as plantas. Tá, vamos ver a próxima. Então, vamos ver aqui uma cadeia alimentar. Eu trouxe essa cadeia alimentar só para a gente entender todos esses níveis tróficos. Aqui, ó. Aqui é a planta. Por que que a planta é o produtor? Porque é ela que produz seu próprio alimento a partir da energia do sol, da água que ela retirou das plantas e dos minerais, e do gás carbônico que ela retirou da atmosfera. Produziu seu alimento. Então, ela tem energia dentro dela. Ela produziu o seu alimento. Nós vimos que é o alimento que nos fornece energia. Então, foi o alimento, a glicose da planta que forneceu energia para ela. Então, ela tem energia. Por isso que o gafanhoto vai buscar alimento na planta. Essa setinha aqui da cadeia, estão observando aqui, a tia está com o mouse aqui, ó. Essa setinha partindo da planta para o gafanhoto significa dizer, a planta é alimento para o gafanhoto. Então, o gafanhoto, como se alimentou da planta, que é produtor, ele foi o primeiro aqui na cadeia alimentar a se alimentar da planta. Então, ele é tido como consumidor. Consumidor é aqueles que vão consumindo, que vão se alimentando um do outro. Ok? Então, o gafanhoto que comeu o produtor, que foi a planta, ele foi o primeiro. Então, é consumidor primário. Ele é consumidor primário, porque foi ele o primeiro a se alimentar da planta. Como ele se alimenta da planta e só de vegetais, ele é considerado herbívoro. E por que que ele é consumidor? Porque ele é incapaz de produzir o seu próprio alimento. Ele não produz seu próprio alimento. Ele consome o alimento que ele encontrou na planta. Por isso que ele é consumidor. E ele é consumidor primário porque foi o primeiro que se alimentou da planta, que é o produtor. Agora aqui, o gafanhoto, ele é alimento para o sapo. Se ele é alimento para o sapo, ele comeu o consumidor primário. Se ele comeu o consumidor primário, ele é consumidor de segunda ordem.
ele é consumidor secundário. Por que secundário? Quem foi o primeiro? O gafanhoto. Então, é primário. Quem foi o segundo aqui na cadeia de consumidor? O sapo. Então, segundo, secundário. Ok? Mas o sapo também, a energia que o sapo recebeu ao se alimentar do gafanhoto, que o gafanhoto já pegou a energia da planta, quando ele comeu a planta, ele recebeu a energia da planta. Então, ele está com energia. Uma boa parte da energia da planta está nele. Aí o sapo, como quer energia também, ele vai buscar alimento. Gafanhoto, se alimentou do gafanhoto, recebeu um pouco da energia também. Mas esse sapo, ele também alimenta. De que página que você tá? Eu estou explicando aqui tudo. É lá na página 86, como um organismo consumidores, tá? Então, como o sapo se alimentou de outro animal, né, no caso, ele se alimentou do gafanhoto, que é um animal, ele comeu a carne do gafanhoto. Então, ele é um carnívoro, né, quando ele come um outro animal. Mas esse sapo, ele é alimento, olha a setinha dizendo, que ele é alimento de quem? Da cobra. Olha a cobra aí pegando, já pegou ele, ó, já bocanhou ele. Ela está comendo sapo. Então, a cobra já é a terceira aqui, ó. Ocupa o terceiro nível trófico. Ó, primeiro, gafanhoto, porque foi ele que comeu a planta. Então, primeiro. Segundo, o sapo. Terceiro, a cobra. Gafanhoto, consumidor primário. Sapo, consumidor secundário. E a cobra, que está no terceiro, consumidor terciário. Mas a cobra também, ela pode ser alimento do gavião. Olha aí o gavião, pronto para comer a cobra. Se o gavião come a cobra, ele já aparecia em quarto lugar nessa cadeia. Tem cadeia que pode ter até o quarto nível trópico. A maioria das cadeias é até o terceiro nível. Mas a tia trouxe essa daí que tem o quarto nível também, que no caso é o gafanhoto. O gafanhoto pegou, comeu a cobra, que é o seu alimento, na cobra, que é o alimento dele, tirou energia para ele. Cada fauna e flora tem uma cadeia alimentar diferente. Isso. Então, aí aqui, ó, o gafanhoto está com energia da cobra. Agora, nós temos outros organismos tróficos numa cadeia alimentar. Mas deixa eu te explicar aqui, ó. Os consumidores, aquele que consome os vegetais, são os herbívoros. Vocês podem observar aí na página 86. Aqueles Só os que se vegetais, alimentam. né? Herbívoro, só vegetal, planta. Aqueles consumidores que se alimentam de outros animais, eles são carnívoros. Aí eles têm que caçar o animal, matar o animal para comer o animal. Tá bom? Eles são carnívoros. Mas tem alguns que comem tanto vegetal como comem também animais. Por exemplo, o porco. O porco pode comer derivados de vegetais e pode comer derivados de animais. Então, ele já é onívoro. Macaco também. O macaco come só vegetal, não? Come também outros. Não, ele é onívoro, o macaco. Onívoro ou herbívoro? Onívoro. E onívoro é aquele que se alimenta de tudo, tanto do vegetal quanto dos outros animais, tá? Então, esses animais carnívoros e onívoros, eles são considerados predadores, que eles têm que pegar a sua presa. Né? Já o gafanhoto não é predador. Ele não vai pegar um outro animal para ele comer. Ele vai se alimentar da planta que já está ali, ó, quietinha, fixa ali. Agora, o gafanhoto vai ter que se virar para pegar a sua presa, que é o gafanhoto. Já a cobra vai ter que se virar para pegar a sua presa, que é o sapo. E o gavião vai se virar para pegar a sua presa, que é a cobra.
né? Então, eles são predadores. E o que é pego é chamado de presa, tá? A cobra é presa do gafanhoto. O sapo é presa da cobra. E o gafanhoto é presa do sapo. E o sapo é predador do gafanhoto, que foi ele que pegou. Mas lá no nosso livro também tem um box em Pratos Limpos que fala das plantas carnívoras. Vocês já ouviram falar em plantas carnívoras? As plantas Eu já. Sim, Pois é. elas Olha, comem mosquito e aquelas coisinhas. sabe por que que elas têm Bunda que se pra lá. alimentar de animais? Sabe por que que elas têm que se alimentar de animais? Nos filmes Porque aparece que elas comem um cara inteirinho, mas elas comem só as moscas. o alimento que ela produz através da fotossíntese é insuficiente para ela. Mas elas fazem fotossíntese. Elas são seres fotossintetizantes. Só que elas não querem ficar fraquinha. E a energia que ela recebe da fotossíntese é considerada insuficiente para elas. Aí elas têm suas armadilhas nas folhas. As folhas são pegajosas, parecendo com uma armadilha. Observe aí no livro, ó, na página 86. Ó. Aqui ela pegou uma mosca. Quando a mosca pousou na folha, elas possuem cheiros, odores, cores atraentes que atraem esses insetos. Quando o inseto pousa na folha, eles ficam presos, fixos nessa substância pegajosa. Aí a folha em si já é uma armadilha, ela já vai se fechando. Vai se fechando, e ela vai soltando uma substância, liberando uma substância que vai paralisar o animal e vai digerir. Então, ele derrete, dissolve, e aí ela absorve, né, o alimento, adquirindo assim energia para ela. Ok? Vamos ver. Não pode morder o dedo de uma pessoa, pode? Não, o dedo não, é essas coisinhas pequenas. A gente puxa e mata ela. Tia, Elas são... já teve uma planta carnívora. Quem que tem? Uma amiga da minha mãe já teve uma planta carnívora. Oi, eu tenho vontade de ver, eu nunca vi, eu já vi uma vez, lá numa exposição em São Luís. Já vi uma vez. Observe essa outra aqui, ó. Ah, a tia nem falou no principal. Já tinha voltar lá. Depois eu vou passar para essa daqui. Ok, observe na cadeia, nós vimos só produtor e consumidores. Produtor é o que produz seu próprio alimento, que realiza a fotossíntese. Consumidor é aqueles que não realizam o seu alimento, não produzem o seu alimento. Eles têm que procurar alimento. Aí são consumidores, eles vão consumir o alimento que eles encontrarem. Mas todos eles, tanto a planta, quanto gafanhoto, sapo, cobra e gavião, eles morrem. Eles morrem e os fungos e as bactérias que estão no solo vão fazer a decomposição. Nem todo fungo e nem toda bactéria são decompositores, mas tem essas especiais que vivem no solo, que é justamente para fazer a decomposição. Já pensou se o gafanhoto morrer, sapo morrendo, cobra morrendo, gavião morrendo, planta morrendo, tudo morrendo, e ficando um em cima do outro, ia chegar na nuvem, aquele tanto de seres vivos mortos. Mas graças aos decompositores, que eles fazem a decomposição da matéria orgânica. O que é a matéria orgânica? Essa aqui do ser vivo. Todo ser vivo é matéria orgânica, tá? Eles decompõem. Eles, quando morrem, caem aqui no solo, tanto planta, todos esses níveis tróficos, quando morrem, os fungos e as bactérias fazem a decomposição dessa matéria orgânica presente nesses animais mortos, transformando essa matéria orgânica em matéria inorgânica, que é o adubo do solo. Por isso que os solos são férteis, têm nutrientes. É por isso, porque eles fazem a decomposição, devolvendo para a terra a energia que eles tiraram aqui da planta.
Quem primeiro tirou a energia da planta, que retirou do solo aqui, ó, os nutrientes? Foi o gafanhoto. E através do gafanhoto, a energia da planta foi passando para o sapo, a cobra, para o gafanhoto, até devolver de novo para a terra. Né? Através da decomposição desses decompositores, que são os fungos e as bactérias que vivem no solo. Tá? Quando o gafanhoto tirou a energia aqui da planta, ele tirou, não tirou toda a energia, tirou uma energia. Aí ele gastou um pouco dessa energia, respirando, se reproduzindo, se alimentando, mas o sapo pegou um pouco dessa energia. A cobra pegou também, e o gafanhoto também. E assim sucessivamente. Aqui nessa outra cadeia, ó. Aqui, vamos observar aqui, aqui é mais uma cadeia alimentar. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o produtor, o capim. Produziu o seu alimento. Capim, vegetal, alimento de gafanhoto. Gafanhoto, alimento de quê? Que bichinho é esse daqui? Estão conhecendo? Tia, Esquilo. O esquilo. E o esquilo é voador. alimento de quem? Da coruja. Todos eles, os consumidores, coruja, esquilo e gafanhoto, juntamente com o produtor, que é a planta, eles morrem e vão para o solo. Aqui no solo, as bactérias e os fungos vão fazer a decomposição dessa matéria orgânica que estava presente no corpo dos produtores e do produtor, que é a planta, e dos consumidores, que são os animais. Então, essa matéria orgânica, esses decompositores, fungos e bactérias, vão transformar em matéria inorgânica, fertilizando assim o solo, fazendo com que o solo fique fértil, né? Fique com nutrientes. Entenderam? Não é fácil? E é legal, né? É cíclica. Tudo isso daqui é um ciclo, né, que vai passando de um para o outro. Agora vamos ver essa daqui, ó, que a tia procurou aqui, ó, fluxo de energia na cadeia alimentar. Olha aí, ó, fluxo de energia na cadeia alimentar. Ó, o sol é a fonte, a primeira fonte de energia para quem? Para a planta. A planta, ela recebe uma boa parte da energia do sol. Olha aqui, ó, observe que aqui chega a estar larga aqui, ó. A quantidade de energia que ela está recebendo é grande. Então, ela recebeu muita energia, mas ela perde também, que a gente chama energia dissipada. Foi perdida para o ar. Por quê? Porque ela respira, ela produz fotossíntese, então ela vai perdendo energia também. Então, uma boa parte dessa energia da planta, aqui, ó, o viadinho se alimentou da planta e recebeu uma parte dessa energia da planta. Foi transferida da planta para o veado. Só que o veado também perdeu uma parte dessa energia. Como? Na sua respiração, quando ele se reproduz, quando ele corre atrás de outros animais, quando ele corre para se defender de outros animais, quando ele anda para procurar seu alimento, que são os produtores, as plantas, aqui e aí, ó, ele passa a energia para o leão, é leão, né? Ou é onça? Que se alimenta dele. Então, uma parte da energia que ficou no seu corpo é passado para esse consumidor que se alimentou dele. E esse consumidor também perde energia quando ele corre, quando ele se reproduz, quando ele respira, vai também perdendo energia, mas uma boa parte fica aqui dentro dele. Quando eles morrem, aqui, ó, os decompositores, os fungos e as bactérias, vão transformar essa matéria orgânica desses seres vivos em matéria inorgânica, tá? Então, é energia dissipada nos diferentes níveis tróficos, quer dizer, energia espalhada, perdida no universo, no ar. E aqui,
a transferência de energia ao longo das cadeias alimentares, ela é unidirecional. O que quer dizer isso? Ela vai tendo uma sequência. O sol passa energia para a planta, que é o produtor. O produtor passa energia para o consumidor primário. O consumidor primário passa energia para o consumidor secundário. Consumidor secundário, consumidor primário e produtor morrem, passa essa energia para os fungos e bactérias. Os fungos usam essa energia também, como forma de se manter vivos para poder fazer a decomposição. Tá boa? Tá bom? Ok? Então, como diz, ó, a transferência de energia ao longo das cadeias alimentares é unidirecional, dissipando-se gradualmente ao longo dos níveis tróficos. O que é nível trófico? Nível trófico é produtor, consumidores e decompositores. São esses três tipos: produtor, consumidor e decompositores. Quem são os produtores? Aqueles que realizam fotossíntese, que produzem o próprio alimento, os vegetais. Quem são? E pode ser as algas também, algumas bactérias também são autótrofas. Eles produzem seu próprio alimento, são chamados seres autótrofos. Tá? Aqueles que não produzem seu próprio alimento são os heterótrofos, que são os consumidores. Agora, os consumidores podem ser primário, secundário e terciário. E depois tem o terceiro nível, trófico, e último da cadeia alimentar, que são os decompositores. Ok? Agora vamos para a nossa tarefa. Vamos agendar aí a tarefa. Ah, sim, mas antes desse daí, abre o livro bem, ó, na página 89. Nós temos organismos facilitadores que vão colaborar com a decomposição, que vão ajudar os fungos e as bactérias. Por exemplo, esse animal aqui, o consumidor, o leão, ele morreu. Ele está apodrecendo no solo. Então, ele apodrecendo no solo, vem as moscas, coloca seus ovos, de lá sai a lava, que vai ajudar na decomposição. Pode ser também que no solo tenha, que vai ajudar também os carcarás, os urubus também ajudam, os piolhos de cobra, alguns besouros, como rola-bosta, né, que vão se alimentar de restos de animais mortos. Tem o piolho de cobra, que se alimenta de restos de planta que morrem, que é produtor. Então, todos esses são considerados organismos facilitadores, né? São os considerados detritívoros. Detritívoros são aqueles que se alimentam de detritos, de restos de outros organismos que morreram. Aí tem as minhocas também, que vivem no solo, se alimentando principalmente de restos de vegetais, né? Ela engole a areia e junto com a terra vai o alimento, né? Tem as moscas varejeiras que colocam suas larvas nas carnes para ajudar no apodrecimento, tudo isso facilitando a decomposição da matéria orgânica, que são os facilitadores, né? Tem os urubus, os carcarás, que ajudam. E essa parte mole do animal, quando morre, e da planta, logo os fungos fazem as bactérias da fermentação. Aquela outra parte mais dura, tem a ajuda desses facilitadores. Ok. Agora pega o caderninho aí. Calma aí. Os urubus, eles são considerados carniceiros, né? Eles já comem mesmo a carniça. Tem as hienas também, né? Vocês sabem que as hienas também, elas comem também. Ajudam nessa tarefa também. Tá, bora aí, tarefa.
Livro, página 94. Cheguei, tio. Cheguei. Renê vai digitando. Tarefa do livro. Página 94. Página 94. Aí na página 94, eu te abri aqui o livro para conferir. Vocês vão responder o primeiro, segundo Sim. e o quinto. Ok. Primeiro, segundo e o quinto. Na página 95, vocês vão responder só o nono. Entenderam? É do pense e resolva. Pense e resolva. Vocês vão responder primeiro, segundo, quinto e nono. Só esse daí. Os outros, nós só vamos responder as outras questões depois que a gente trabalhar melhor a cadeia alimentar. Que hoje a tia estava explicando a posição e quem são esses níveis tróficos numa cadeia alimentar. Vamos fazer agora uma síntese, considerações finais. Eu peço que você desligue os áudios. Fazendo uma síntese. Quais são os níveis tróficos de uma cadeia alimentar? É o produtor, aquele que produz seu próprio alimento, que pode ser os vegetais, pode ser também as algas, quando for lá no ecossistema aquático, as algas, pode ser bactérias, tem bactérias também que fazem a fotossíntese, tá? No caso aqui das nossas cadeias, são os vegetais, tá? Então, produtor, consumidor. Por que consumidor? É aquele que consome o alimento que já vai encontrar no seu ecossistema, no seu ambiente. Por isso que é consumidor. E dependendo do alimento, da ordem do alimento que vai aparecendo ali na cadeia, ele pode ser primário, secundário, terciário. Ele é considerado consumidor primário, aquele que se alimentou do produtor. No caso aqui da cadeia que eu estou mostrando, o gafanhoto se alimentou da planta. Então, a planta, o capim, alimento do gafanhoto. Então, o gafanhoto foi o primeiro a se alimentar. O esquilo que se alimentou do gafanhoto. Ele já é o segundo consumidor, por isso ele é consumidor secundário. Já a coruja, tá linda essa coruja, ó a carinha dela ali, ó, esperta. Já a coruja que vai se alimentar do esquilo, ela já é terciária, porque ela já é o terceiro consumidor. Primeiro, gafanhoto. Segundo, o esquilo. Terceiro, coruja. Então, aqui nós já tivemos produtor, consumidores, e aqui, por último, que termina, que conclui, que dá fim, que encerra a cadeia alimentar, são os decompositores. Quem são os decompositores? Fungos e bactérias. Nem todos os fungos, nem todas as bactérias são decompositores, né? Mas aqueles que vivem no solo são os decompositores, bactérias e fungos decompositores, que vão decompor a matéria orgânica do gavião, do esquilo, do grilo, ou do gafanhoto, parecendo mais com um grilo aqui, gafanhoto, e do capim, matéria orgânica. Por que é matéria orgânica? Porque forma um ser vivo, então é matéria orgânica. Essa matéria orgânica, todos esses organismos, quando morrem, a matéria orgânica, o corpo dele, do organismo dele, é decomposto pelos fungos e bactérias, transformando essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Tá? Eles usam uma parte da energia deles, quando morrem, e a outra transforma em matéria inorgânica, devolvendo para o solo a energia que esses organismos, esses níveis tróficos, retiraram do solo a partir da planta. Ok? Qual é a mesma tarefa? Eu quero que você me diga aí. Uma pessoa repetindo aí qual é a tarefa. Página 94. Página 94. Página 95. Na página 95, nono. Só uma pessoa lendo, só uma. Ótimo, entendi nada. Eu, tia, posso?
Eu, tia. Pode ser, qualquer um. Ótimo, eu não tô Quando um entendendo começar nada. a ler, os outros param. Livro, vai responder a questão da página 94, o primeiro, o segundo e o quinto. E depois na página 95, só o nono, que é o Pense e Resolva. Lindeza. Todo mundo anotou, não anotou? Então, meu abraço carinhoso. Mas eu quero dizer que é para vocês estudarem o conteúdo no livro. Lá aqui no box, um pouco mais, fala sobre o bolô. Eu quero que vocês vejam também esse bolô aí, ó. Esse bolô aqui também é fungo. Tia, É aquele que tia, quando você deixa o pão guardado, cria mofo. e o mosquito rola Ah, bosta? E o mosquito rola bosta? né? O rola-bosta é como é que diz? Não é mosquito? É um inseto. Sim, é inseto, mas ele é Um besouro, como é o tia. nomezinho? A tia não está lembrando agora do nome. Só que ele não é mosquito. Tia, ele é um besouro. É moco, tia. Um besouro. É tipo besouro ele. Como besouro, ele é Sim. é besouro. E ele rola a bosta, ele se alimenta também, ó, da bosta desses animais aí. Ele vai rolando a bosta, ó, serve de alimento. É. Então, ok? Tem mais alguma pergunta? Está aberta agora para as dúvidas. Ainda temos um tempinho ainda, de 4 minutos. Todo mundo entendeu direitinho? Vocês vão... Não, tia, eu queria saber. Sim, Tia, eu queria saber diga. quais são e de onde vêm as matérias utilizadas na fotossíntese. De onde é que vem? Vem da energia do sol. Vem da energia do sol. Ó, vem da energia do quais sol. são elas, tia? Primeira coisa, energia do sol. Observa o esquema. Energia do sol, primeiro. Do ar, o gás carbônico. A planta absorve o gás carbônico do ar. Da terra, a água e os sais minerais. Aí tudo isso é levado para as plantas, para as folhas. Lá na folha, a clorofila, que é o pigmento verde da planta, vai absorver essa luz solar, os estômatos vai receber esse gás carbônico. Então, mistura tudo isso daí e faz o alimento. O alimento é que tem energia para a planta. O alimento da planta é a glicose, que é um tipo de açúcar, que é o alimento dela, que é distribuído em todas as folhas, nos galhos, na raiz, no caule, nos frutos, nas flores, em toda a parte do vegetal. Recebe glicose, que é o alimento. Sim. E aí, Beleza. quem for comer a planta, vai receber energia da planta. É isso, Hã? Entenderam? Sim. Sim. Ok, obrigada, né? Tem mais alguma dúvida? Aqui, ó, como nós vimos aqui na fotossíntese, como é a planta que produz o próprio alimento, ela é produtora, produz o seu próprio alimento. Lá na cadeia alimentar, o nível trófico dela é produtora. Ela é um produtor na cadeia alimentar, foi ela que produziu. Ela é o início da cadeia alimentar. Aí vem os consumidores. O primeiro consumidor devora a planta. Digamos que apareça aqui uma vaca, come essa planta aí, a vaca, o boi. Ela é o quê? Consumidor primário. Aí o homem mata o boi, come a carne do boi. O homem é o quê? Consumidor secundário. Secundário. Aí a planta É o morre. quê? É um monte de O fome. boi morreu, o homem morreu. Quem é que vai fazer a decomposição disso tudo? Os decompositores. É o terceiro e último nível trófico da cadeia alimentar, que é o que vai fazer a decomposição. Sim. Aí encerra a cadeia alimentar. E aí encerra a nossa aula também, tá bom? Ok? Tchau. Tchau, meu amor. Sim. Tudo de bom para vocês. Um beijo. Tu nem Tchau, gravou. tia.
Tchau.